Olá, paz do Senhor, tudo bom com vocês? Vamos gravar mais um vídeo. E antes de eu orar por vocês, como já é de costume aqui nos nossos vídeos, eu quero ler com vocês uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no verso 34, 35 e 36, que diz assim: Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam, ou seja, clamavam, pediam ao Senhor Jesus, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Todos os que clamaram, rogaram, pediram para tão somente tocar na orla de sua veste ficaram sãos, ficaram curados. Porque a orla da veste de Jesus, o manto dele, a capa dele era mágica, era santa? Não. Apenas porque essas pessoas exerceram a fé no único e verdadeiro Deus, que deu sua vida por nós, no madeiro, na cruz, no Calvário. E como bem diz o profeta Isaías, que certamente ele carregou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Vou orar por você, e se você crer o Senhor Jesus, ele vai alcançar a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesse instante, apresentamos a vida dessa pessoa em oração. Essa pessoa que nos ouve, Senhor, de repente ela nos ouve de um hospital, de um presídio, ela nos ouve, Senhor, em casa, mas com os sintomas de depressão, de síndrome do pânico, pessoas angustiadas, abatidas, com sentimentos de inferioridade, pessoas com enfermidades na alma, problemas espirituais, ou pessoas com enfermidades físicas, um calor, Senhor, uma infecção, uma bactéria, um vírus, eu não sei, Senhor, qual de fato o problema dessa pessoa, mas eu creio na Tua palavra. Eu creio no que está escrito, que todos os que agiram, manifestaram a fé quando o Senhor chegou na terra em Genezaré, todos foram sãos, ficaram curados, foram libertos. Ó Deus, em nome de Jesus. Então que assim aconteça e se cumpra na vida dessa pessoa que nos ouve, que ela seja curada, Senhor. Que nesse instante, ao ouvir a nossa voz, ela seja, meu Deus, tomada de uma nova esperança, que o Teu Espírito Santo possa tocar na porta do coração dessa pessoa, ela seja livre, seja liberta. Que os problemas do vício, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja quebrado. Que Teu Espírito Santo encontre um caminho livre para a vida dessa pessoa. Abençoa a vida dela, abençoa a casa, visita todos os familiares. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço isso, e que o Senhor possa abençoar esse trabalho evangelístico com esses vídeos. Que não seja o Denis falando, mas que o Senhor Espírito Santo possa instruir o teu povo, que o Senhor possa abençoar a tua noiva, a tua igreja. Eu apresento esses minutos que aqui estaremos reunidos a ti, que o Senhor possa ter a direção, em nome de Jesus. E se você crer, diga amém, e graças a Deus. Eu estava meditando agora há pouco na palavra de Deus, e antes de nós lermos, eu quero te pedir, nos ajude de fato, nos ajude, curta o vídeo. Eu não estaria aqui falando de mim, ou buscando promoção, buscando status, ou nada disso. Eu quero apenas cumprir o ID de Jesus, eu quero poder usar das ferramentas que nós temos à nossa disposição, a internet, etc., as redes sociais, para poder falar do amor de Cristo, falar daquele que nos arregimentou, daquele que deu a sua vida por nós. Então, nós estamos aqui para pregoar boas novas, apregoar a palavra de Deus. Então, nos ajuda, curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, acione as notificações para que todas as vezes que nós publicarmos um vídeo, você seja notificado. Tá bom? Nos ajude, dá essa força, manda nos grupos do WhatsApp, não custa nada.
compartilhe nossos vídeos, tá bom? Eu estava lendo aqui sobre a igreja em Gálatas, a preocupação do apóstolo Paulo para com esses irmãos que, de uma maneira, assim, vamos dizer que rápida, estavam se desviando do verdadeiro caminho, do verdadeiro foco que é Jesus Cristo. E olha, infelizmente, eu posso assim o dizer que tem muitas igrejas focando tanto em entretenimento, focando tanto em ação social, não que seja errada a ação social, que os seus congregados, os seus membros, a noiva de Cristo, têm deixado de meditar na palavra de Deus, de buscar a instrução e inspiração do Espírito Santo através da Bíblia, e tem se preocupado com a obra física, tem se preocupado mais com ações sociais. E a gente nós não podemos nos esquecer do exemplo de Marta e Maria. Lembra que Jesus advertiu Marta, Marta, eis que você se preocupa com tantas coisas, Maria escolheu a boa parte, faça como a tua irmã. Não que a gente não tenha que fazer a parte social, a parte física, temos que sim trabalhar na casa do Senhor, temos que ter um espírito de voluntário, temos que entender que o nosso chamado também é para servir. E às vezes você tem um pensamento errôneo quando diz assim, não, mas eu sirvo a Deus e não a homens. Sim, você serve a Deus. E naturalmente, se você é um servo de Deus, você consegue entender a hierarquia que Deus deixou, que o Senhor deixou. Então, naturalmente, você também vai servir a homens. Você imagina que eu vou chegar no meu pastor e falar, não, eu não vou te obedecer porque eu sirvo a Deus. Seria uma falta de temor, uma falta de respeito, uma falta de conduta acertada de minha parte. Então, nós temos que entender que acima da parte social, acima da parte da obra física, você tem que estudar a Escritura Sagrada e prezar pela sã doutrina bíblica. Sã doutrina bíblica. E na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, me chama a atenção aqui os primeiros versos, capítulo 1, os primeiros versos, o apóstolo Paulo, ele diz assim, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Paulo já deixa bem claro que ele é apóstolo, não da parte de homem, nem chamado por homem algum, mas por Jesus Cristo. E é essa convicção que você crente, você cristão, tem que ter, que o seu chamamento não pode ser da parte do homem. Eu, por exemplo, eu me conheço, eu me autoavalio. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, eu procuro ler muito, eu procuro estudar. Então, a gente desenvolve uma boa dicção, uma boa fala. Eu não estou me orgulhando disso, estou apenas relatando a você. Então, naturalmente, às vezes os pastores me trazem para perto, liderança, fica ali próximo. E louvo a Deus por isso, que toda honra e toda glória seja ao Senhor Jesus. Mas, em contraponto, eu fico vigilante, eu fico em oração. Esses dias eu estava orando, eu falei, Senhor, não me permita querer algo da parte do homem. Ainda que eu esteja ali próximo da liderança, próximo de um pastor, não deixa o homem querer me dar algo. Não permita, Senhor, o homem querer trazer um favor na obra que é do Senhor para mim. Me permita, e eu quero passar por todo o sistema necessário para crescer dentro da obra. Sim, eu almejo o episcopado, e o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele aprova isso. Mas eu quero passar por todo o sistema, por tudo que é preciso passar. Dificuldades, apertos, se for preciso passar calúnia, que eu passe olhando para Cristo. Que não seja o homem me fornecendo alguma coisa. E é desse tipo de pensamento que você, crente, tem que estar imbuído.
Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele é apóstolo a parte de Jesus, não de homem algum. Verso 2. E todos os irmãos, meus companheiros, a igreja da Galácia. Olha só. Graça a vós outros e paz. Tem igreja que zomba quando um crente fala a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz de Deus. Ora, isso é uma instrução bíblica dos próprios apóstolos, a não ser que você se ache maior que os apóstolos de Jesus. Contém ironia, viu? Graça a vós outros e paz, da parte de Deus. Você veja, ali está saudando os irmãos, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desenraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você vê que o apóstolo Paulo ele se dirige à igreja na Galácia, afirmando que ele é um apóstolo, lembrando que ele é um apóstolo não com benefícios do homem, mas escolhido por Jesus, saúda os irmãos e lembra a igreja que ele, Jesus, se entregou pelos nossos pecados, nos desarraigou desse mundo perverso. Olha, irmãos, eu estou cumprimentando vocês, quero me dirigir a vocês, mas não se esqueçam que estamos aqui, eu estou me referindo a vocês graças a Jesus, que deu sua vida por nós. E temos que sempre estar imbuídos e lembrando de tal ato de Jesus por nós. Aí aqui começa onde eu quero chegar, a partir do verso 6, no capítulo 1. No título da minha Bíblia, que eu sempre falo para vocês que eu gosto de ler, a João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, diz assim: a inconstância dos Gálatas. O que é inconstância? É aquela pessoa, uma pessoa inconstante que ora está aqui, ora está aqui. Ora tá aqui, ora tá aqui. Ora tá aqui, ora tá aqui. Ou seja, é uma pessoa inconstante, ela não consegue se firmar e caminhar num ponto exato. Vive de inconstância. Ora tá na fé, ora tá no pecado. Ora tá firme com Jesus, ora tá na balada, tá no erro. Ora tá mentindo, ora tá falando a verdade. Uma pessoa inconstante. E essa preocupação do apóstolo Paulo é porque ele viu que a igreja na Galácia, ela estava inconstante na fé. É uma igreja que não estava amadurecendo na fé. Diz assim o apóstolo Paulo: admira-se que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha, irmãos de Galácia, eu fico admirado que tão depressa vocês estão se esquecendo, deixando para trás o evangelho genuíno daquele que vos chamou na graça de Cristo, o Espírito Santo, para outro evangelho. E é o que a gente tem visto, acompanhado nos últimos dias. As pessoas têm chegado até a presença de Deus sofrendo, angustiada, abatida, com a vida em pedaços, em cacos. Aí ela recebe Cristo na sua vida, recebe o amor, o perdão de Deus, se entrega a Ele e de repente permite com que Satanás venha com falsas palavras, falsas instruções, com palavras fantasiosas que não tem nada a ver com a verdade, não tem nada a ver com o evangelho, e sem essas pessoas perceberem, vão se afastando do caminho de Deus, com doutrinas contrárias à verdade, com doutrinas contrárias à vontade de Deus. Ah, não julgueis, hoje é o modismo, não julgueis, o irmão erra, a pessoa erra, e não quer ser advertida, não quer ser repreendida. Isso é uma coisa satânica e diabólica, porque você não tem um espírito humilde para reconhecer o seu erro e fica baseado nesse não julgueis. E tem igreja só apregoando isso. Tem igreja só ensinando isso. Então, Jesus estava errado quando ele chegava nos religiosos e falava: raças de víboras, vós sois filhos do diabo. Então, Jesus estava errado porque ele estava julgando.
O apóstolo Paulo, aqui no verso 6, ele fala: olha, eu estou admirado, porque tão depressa, tão rapidamente vocês estão passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Entenda. Uma das grandes artimanhas de Satanás, do diabo, dos demônios, muitas das vezes não é te oferecer a bebida, a promiscuidade, a prostituição. Não é te oferecer o adultério, dinheiro e etc. É perverter o evangelho de Cristo, que você abrace o evangelho pervertido, o evangelho tosco, o evangelho sem estar fundado ou firmado na verdade. Repito, o apóstolo Paulo diz assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. E há esse tipo de pessoas que perturbam a nossa fé, tentando nos desviar do foco que é Jesus. Perverter o evangelho de Cristo. Mas, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além dos que vos temos pregado, seja anátema. Olha só. Ainda que nós, eu e os outros apóstolos, os colaboradores, nós servos de Jesus, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além de que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Rapaz, pode ser eu, o apóstolo Paulo, pode ser o seu pastor, pode ser o bispo da tua igreja, o padre, o papa, seja lá quem for. Pode descer um anjo do céu, e que se descer para pregar outro evangelho não é anjo, é demônio. É demônio, é Satanás. Se eu, o apóstolo Paulo falando, ou os irmãos, os outros irmãos apóstolos, discípulos, viermos tentar apregoar a vocês outro evangelho que vá além desse que temos vos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Não seja humilde não, para com quem venha tentar pregar outro evangelho para você. Se alguém vier pregar contra Jesus, seja amaldiçoado. Se alguém vier falar contra a pessoa do Espírito Santo, seja amaldiçoado. Jesus falou que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Seja anátema. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito. Olha, eu já disse, deixei bem claro, mas eu vou repetir. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Eu estou repetindo, estou reafirmando para você, ó igreja na Galácia, se alguém vos pregar algum outro evangelho que você tenha a percepção que vá além desse, seja anátema, seja amaldiçoado. E como é que você poderá saber se o que você está ouvindo está indo além do evangelho de Cristo? É simples, é só ler isso aqui, ó. Ser como o povo bereano, estudar, ler a Bíblia, buscar inspiração em Deus. Parar com essa besteira, como tem lugares que pregam que quem não sacrifica não recebe de Deus. Ora, então você tem que voltar a fazer tudo que a lei de Moisés mandava fazer. Tem que circuncidar, tem que guardar o sábado. E também, como eu já ouvi em uma certa denominação, que quem não devolve o dízimo vai para o inferno. A minha alma, ela dói ao ouvir uma coisa dessa. A pessoa ligar ou tentar linkar dízimo com salvação. Ora, então para que Jesus deu a vida por mim na cruz, no Calvário? Bastava devolver o dízimo. Se assim o for, seja amaldiçoado. Eu estou te dando um de milhares de exemplos que Satanás pode usar para ferir a sua fé. Então você pergunta-se para mim, então, Denis, você não
é dizimista? Eu dizimo, sou dizimista. Mas eu tenho a compreensão, o entendimento, a percepção de que isso não tem nada a ver com salvação de alma. Capítulo 3, o apóstolo Paulo ele continua falando. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ó Gálatas, ó irmãos insensatos, quem fascinou você, rapaz? Antes vocês tinham o olhar somente em Jesus. Entendiam apenas que Jesus era o teu Senhor e Salvador, que ele foi crucificado por você. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Havia alguém deturpando a palavra de Deus que era necessário as obras da lei para continuar com o Senhor. Mas não é necessário. É necessário, como ele fala aqui, meu coração estar aberto para a pregação da fé. Eu não posso ser um insensato que a princípio eu olhava para Cristo Jesus e agora eu fico pensando que é o meu muito fazer na minha igreja que vai me dar o direito de estar com ele. Repito, ó Gálatas insensatos, Jesus ele está chamando de insensato quem deixou de olhar para ele para começar a olhar para as obras físicas, as obras da lei, as obras na igreja. Você começa a pensar que é o seu muito fazer que vai justificar você perante Deus. Versículo 3. Sois assim insensatos que, tendo começados no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Rapaz, vocês são assim tão insensatos que vocês começaram no Espírito, na fé, vivendo de fé em fé, em oração, de jejum em jejum, consagração em consagração. Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Rapaz, vocês começaram no Espírito, na fé. E agora vocês estão se aperfeiçoando, ficando perfeito na carne. Versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes. Foi em vão. Tudo que você passou no começo da caminhada da fé, tudo que você sofreu, tudo que você passou por amor do meu nome, diz Jesus Cristo, agora você pensa que é as obras da lei, as suas obras que vai justificar você perante mim? Jesus está falando. Se na verdade for em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito, Jesus no caso, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele que vos concede o Espírito Santo, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu respondo, é pela pregação da fé. É a pregação da fé. Se você quer continuar com os olhos focados e fitados em Jesus, se você não quer ser igual a igreja em Gálatas, que começou no Espírito e estava se aperfeiçoando na carne, então leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus. É pela pregação da fé, não é pelas obras da lei, que você vai conquistar o dom de Deus. Certo, meus irmãos? Já estamos aí com 24 minutos de vídeo. Essa é a nossa média. E leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Para que você não caia, como diz no mundo aí fora, no conto do vigário. Você não seja enganado por um evangelho que deturpa o verdadeiro evangelho. E quando vier esse falso evangelho que Satanás enviar, seja anátema, seja amaldiçoado. Leia a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus.